Graça e paz, abençoados e abençoadas neste dia. O Senhor tem uma palavra para o seu coração através deste texto que eu vou ler para vocês aqui. Está em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E se você conhece um pouquinho da trajetória de Paulo, né? Antes ele era chamado de Saulo, né? O nome dele era Saulo. E naquele caminho, né, de Emaús, ele tem um encontro ali com o Senhor Jesus. E nesse encontro, Jesus pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Eu não vim aqui para punir ninguém, eu vim para salvar, eu vim para mostrar o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, né, que se doou por nós naquela cruz. E Paulo, ali ele tem aquele encontro, ele cai em terra e ele fica cego. E ele é levado, né, para uma casa e Deus fala com um profeta. Olha, Deus fala com um profeta e Deus manda esse profeta ir até Paulo, né, e que ainda era Saulo, e fala para ele, né, que ele teria uma nova vida depois daquele encontro com aquele profeta. E ele ficou cego, sabe? Perdeu a visão. E quando ele vai, né, aquele profeta vai até Saulo, né, e ora por ele, as escamas caem do olho dele e ele volta a enxergar, e a visão carnal dele, a visão do corpo, né, que ele fica cego de verdade, ele volta a enxergar, mas a visão espiritual dele, os olhos espirituais dele foram abertos e ele consegue entender a missão, né, que Jesus estava fazendo na Terra. E ele teria agora seria também um profeta, né, de Deus. Ele seria usado também para entregar aquilo que o Senhor iria fazer através da vida dele. E ele foi um grande exemplo, tá, para você seguir. E Paulo, ele de perseguidor, ele vira perseguido. Agora ele vai ter que se esconder, né, mudar de cidade para falar do evangelho. E hoje não é diferente. Estamos aqui para pregar o evangelho, estamos aqui para que você entenda que em Cristo nós somos uma nova criatura e que você neste dia tenha este encontro. Peça ao Senhor: Senhor, tira as escamas espirituais dos meus olhos para que eu consiga entender o evangelho, para que eu consiga entender o que eu vim fazer na terra, a minha missão como um profeta, o que eu vim para falar, né, do teu amor. E que você neste dia tenha um encontro com o Senhor. Peça a Ele para que você entenda a sua missão. Todos nós, a nossa missão é falar do amor de Cristo para que outras pessoas também entendam a missão dele, que ele veio à Terra, né? Ficou por 3 anos, né, entregando aquilo que o Senhor tinha através da vida dele. E hoje, né, não é diferente, que você possa fazer o ID de Jesus, porque o ID é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o evangelho está sendo pregado por todo mundo. E há lugares no mundo em que o evangelho não pode ser pregado, né? Existe a janela 10/40, e essa janela 10/40 são países perseguidores do evangelho, e ele não aceita, mas mesmo assim o Senhor Jesus nos dá estratégia para falar do amor dele, através de uma música, através de um trabalho manual, através de uma obra social. Você pode falar desse amor, né? Você pode falar do amor de Deus, por isso que o Senhor fala: guarde essa palavra na tábua do seu coração, porque se você chegar num lugar em que você não pode usar a palavra do Senhor, você vai falar com a sua vida,
Você vai pregar, sabe, com o que você já leu, está guardado na tábua do seu coração. Então, leia a palavra do Senhor todos os dias. Todo dia tira um tempo devocional para você ler um texto e entender. Então, que neste dia, um verdadeiro encontro com o todo Criador que veio para nos resgatar. A morte de Jesus na cruz foi uma morte de resgate, porque com o pecado, né, que chegou por um homem, né, que foi Adão, um homem também traria a salvação, né? Aquele texto lá em Gênesis que Deus pisaria a cabeça da serpente, ali está falando de Jesus pisando a cabeça do diabo. Então, os textos eles se conversam entre si. Então, quando Deus usou, né, para falar aquele texto para dizer que eu vou mudar essa situação, o pecado entrou, mas eu vou trazer a salvação, e a salvação é em Cristo, então que você aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Não coloque ninguém acima de Jesus, porque o sacrifício dele foi o maior sacrifício que alguém poderia fazer pela humanidade. Então, um beijo no coração, fiquem todos na paz de Cristo, que o seu dia seja um dia maravilhoso, abençoado e cheio da graça de Deus. Um beijo, tchau!